Os profissionais devem estar em constante aprendizado. Se atualizar é o segredo, e principalmente aqueles que estão ligados à educação. Como detectar e trabalhar com crianças que têm dificuldade no aprendizado? Constantemente, avanços surgem e são considerados como revolução no meio educacional e que envolvem a neurociência. Para explicar o que tudo isso significa, eu recebo a fonoaudióloga Maria Inês Reder. Boa tarde, Maria Inês. Boa tarde. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente para poder esclarecer um pouquinho esse assunto. Não, e é um assunto muito interessante, as pessoas estão sempre perguntando sobre essa questão, começando pela neurociência. Então, o que seria a neurociência? Eu já quero que você explique para a gente aí o que é então a neurociência. É o estudo do cérebro, dos caminhos que o cérebro tem que fazer para você aprender determinada coisa. Por exemplo, se você for aprender a dançar, o seu cérebro vai ter que fazer uma conexão entre a parte auditiva, entre a parte de ritmo, a parte do seu corpo. Então, a neurociência estuda isso, os caminhos cerebrais para desenvolver determinadas funções. Agora, e quando a gente diz qual que é a ligação da neurociência, então, com a neuroaprendizagem? Então, aí a neurociências a neuroaprendizagem é uma parte da neurociências. E a neuroaprendizagem vai estudar os caminhos que o cérebro faz para aprender, especialmente a escrita. E é direcionado, a princípio, a neurociência, né, que vai fazer todo esse estudo. Uhum. Ele é feito um estudo, principalmente com essas pessoas que têm mais dificuldade? Como que é esse estudo? A neurociências busca responder a algumas questões relacionadas a dificuldades específicas. Eu vou dar um exemplo que acho que é bem ilustrativo. Se você, por exemplo, for para um país que tenha uma língua que você não conheça, você vai escutar, mas não vai compreender. Então, isso dentro da neurociência se chama processamento auditivo. Então, a neurociências vai tentar verificar quais os caminhos, como por exemplo as crianças, quais os caminhos que essa criança precisa ter para poder aprender a escrita. E a dificuldade que uma criança tem, nem sempre é a dificuldade que a outra tem. E normalmente um estudo com crianças? Sim, nós enfocamos na aprendizagem, principalmente a parte de escrita, a aprendizagem da escrita. No caso, o que pode ser considerado dificuldade no aprendizado? O que é considerado um distúrbio, então? Então, dentro do aprendizado, nós temos a dislexia, que é uma dificuldade específica com as letras, a descalculia, que é uma dificuldade mais específica na matemática. Nós temos ou também o problema de processamento auditivo, como eu já disse. Então, são vários segmentos. Uhum. O importante é que a pessoa possa distinguir entre uma criança que tem dislexia, uma criança que tem uma alteração de processamento e uma criança que é desatenta. Então, nós temos hoje TDAH, muita coisa assim. E como detectar tudo isso? Por exemplo, os pais, eles conseguem detectar em casa, no caso da dislexia, né? Que a criança ela confunde um pouquinho as letras, uhum, né? Colocam em lugares ali que não devem estar. Uhum. É possível a gente detectar que seja isso? Eu digo sempre aos pais que devem estar atentos quando a criança está fora que não está aprendendo como as crianças da idade dele, não está aprendendo como os amigos, não tem atenção como as outras crianças têm. Então, se o seu filho tiver muito diferente do grupo que ele convive, eu acho que você deveria levar para fazer uma avaliação específica. Tem que procurar um profissional. As crianças costumam agir como os amigos, então se a criança está muito distoante, tanto na fala quanto na escrita, compensa procurar um profissional. E agora, o professor, ele está, hoje em dia, a maioria habilitada para lidar com uma situação como essa, para detectar e lidar com essa situação? Então, é o que nós estamos trazendo. Nós queremos instrumentar o professor para que ele possa distinguir entre uma criança que é desatenta, uma criança que tem dislexia, uma criança que tem descalculia, outros problemas. Então, como é que ele vai poder fazer para distinguir essa criança e fazer um encaminhamento em ordem. E tem mais uma outra questão, me desculpe te interromper. Como é que esse professor pode desenvolver algumas estratégias para facilitar a aprendizagem? Isso que eu ia perguntar, é possível, em uma sala de aula que normalmente tem de 20 a 40 alunos, você ter seria um tratamento diferencial com essa criança? É possível porque hoje a inclusão acontece. E a ideia é que o professor
consiga lidar com algumas crianças especiais dentro da classe. Já já nós vamos falar aí sobre essas especializações, né, que tem foco nesse assunto, mas você poderia dar um tipo de estratégia, um exemplo para a gente de como esse professor, você já disse que os pais devem ficar atentos e procurar um profissional, agora o professor em sala de aula, como que ele pode trabalhar? Então, uma ideia que eu acho que é interessante é nós observarmos como as crianças hoje são absolutamente visuais, porque as crianças prestam muito mais atenção na parte visual do que auditiva. Então, isso dificulta extremamente o aprendizado da escrita. Uma estratégia, por exemplo, seria tirar todo o apoio visual e trabalhar com coisas onde a criança tivesse que ter atenção ao som, ou com músicas, ou com narrativas, existem uma série de estratégias para isso. Aguçar esse outro sentido. A parte do som, porque o mundo hoje é muito sonoro, mas não é tão sonoro, ele é muito barulhento. Então o sentido das palavras se perde um pouco. E hoje qual que é o nosso cenário? Muitas crianças estão nessa condição? Muitas crianças estão, porque a maior parte das crianças hoje tem muita coisa, a quantidade de brinquedos é enorme e esses brinquedos também têm muito barulho, não são brinquedos que contam coisas, são brinquedos que fazem sons. Então, hoje a gente pega uma criança e fala, olha, aqui tem um boneco, a primeira coisa que ele pergunta é, o que ele faz? Então, os brinquedos fazem, não as crianças fazem, e os brinquedos fazem coisas com muito barulho. E não ajuda a desenvolver essa criança, então? Não ajuda a desenvolver a atenção para as palavras. Quer dizer, quando a gente fala nessa importância de saber que brinquedo você está oferecendo também... Sem dúvida. É muito importante saber, né? Muito. Que vai ajudar no desenvolvimento tanto da fala, da escrita, da criança. Tem que ficar atenta a isso. E também, uma hora a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre isso, mas o conceito de estímulo está muito distorcido hoje em dia. A pessoa acha que uma criança estimulada, a maior parte das pessoas, é aquela criança que não para, que tem que estar em atividade o tempo todo. E não é. A criança bem estimulada é aquela que vai ter que pensar sobre alguma coisa, vai ter que criar alguma coisa. É bem diferente. Bom, e você disse também que existem especializações para capacitar os profissionais, mas não é só o professor, né? Cursos são oferecidos para que público? Nós temos cursos de extensão e aprimoramento para professores, pedagogos, psicopedagogos e os próprios fonoaudiólogos também. É preciso, como eu disse no começo, estar em constante evolução e sempre, aprendizado para poder lidar com essas situações, né? Atualmente nós estamos trazendo um curso em parceria com a Claretianas e o Cefac, que é o Centro de Especialização em Fonoaudiologia Clínica, um curso de extensão em neuroaprendizagem. Os profissionais procuram muito? Olha, nós já temos uma lista grande e eu acho que aproveitar a oportunidade para dizer que é um curso que acontece aqui em Rio Claro, dentro da sua casa, que é muito mais fácil estar presente nesse curso do que sair de Rio Claro para fazer em outro lugar. O que vai diferenciar um profissional? Então, vamos supor um profissional que já está meio que garantido aí no seu trabalho. Se ele não tiver muito amor à profissão, ele procura se aperfeiçoar dessa forma? Olha, a aprendizagem é uma coisa importantíssima, você sabe disso. Então, sempre a gente tem que estar aprendendo alguma coisa, mesmo o profissional que esteja bem. E o profissional que ama a sua profissão, mais ainda. É aquele que nunca para de estudar. E ele vai se destacar na profissão, né? Com certeza. Agora, como nós dissemos, um desses cursos vai acontecer aqui em Rio Claro. Qual que é o período desse curso? Nós temos, é um curso de 180 horas, ele vai ser certificado pelo MEC. Então, para os professores que estão nos ouvindo, é muito importante para a questão da carreira, né, do plano de carreira. E ele acontece uma vez por mês, aos sábados, no Colégio Claretianos. Começaremos dia 27 de setembro. Quem quiser participar, tem um site também para mais informações? Tem o site e tem o telefone. O site é www.parolifono.com.br. Parolifono.com.br. O telefone, pode falar. 3524-5321. E tem o 3524-3105 também. Esse aqui o 5321, porque o 3105 é da minha casa. Então vamos repetir o 3524-5321. Se você tiver interesse em saber mais sobre esse assunto, se qualificar e saber lidar com essas situações, então basta se inscrever. Eu quero agradecer, Maria Inês, então, a sua participação aqui, esclarecer um pouquinho sobre esse assunto pra gente e fique à vontade. E nós esperamos que as pessoas estejam nesse curso, tenho certeza que quem fizer vai ficar muito satisfeito.
Obrigada, bom trabalho para você. Obrigada. O Rio Claro Notícias de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde para você. A gente se encontra amanhã. Até lá.